Após o 6 a 0, irmão, sim, 6 a 0 que o Fluminense aplicou contra o São Paulo no Maracanã, com vaga para 7, 8, 9, 10, lembrou muito o Sport Bahia lá na Ilha do Retiro, naquele 6 a 0, jogo válido na Copa do Nordeste. Bons tempos, né? Até certo ponto também, porque naquela temporada o Sport acabou não subindo para a Série A, mas aquele jogo ali foi algo espetacular. Depois daquele 6 a 0, o Bahia carimbou, cravou a sua vaga na pré-Libertadores. E aí, pela questão conceitual, configura-se participação em Libertadores, né? O Bahia chegou à sua 5ª participação na história da Libertadores. Ano passado também foi para a pré-Libertadores, se classificou para a fase de grupos, chegou ali quase que a se classificar para as oitavas de final, mas acabou sendo eliminado, foi o 3º colocado e caiu para a vaga na repescagem ali da Sul-Americana, que depois acabou caindo para o América de Cali, perdendo o jogo lá na Colômbia, e o péssimo trabalho de Rogério Ceni nesses jogos mais decisivos, né? Principalmente fora de casa. Bom, Bahia é o top 1. Tem 5 participações na história aí da Libertadores, pegando os times do Nordeste, tá? O Fortaleza tá no top 2, tem 3 participações ao todo, com um asterisco ali, né? Que teve uma temporada lá em 2023 que o Fortaleza foi para pré-Libertadores e acabou sendo eliminado. Pré-Libertadores eu não considero participação na Libertadores. Ah, Lulu, você está errado. Sim, conceitualmente eu estou errado. Eu já estou admitindo isso aqui em vídeo. Porque pra mim você tá disputando a Libertadores mesmo quando você chega na fase de grupos. Pô, hoje é uma mamata. Ah, eu fui 6º colocado da Série A, 8º colocado da Série A e eu fui pra Libertadores da América. Pô, o cara jogou a pré-Libertadores e foi eliminado, tá ligado? Tá de sacanagem com a minha cara, né, meu irmão? O Sport em alguns campeonatos da Série A já foi 6º colocado e acabou não pegando vaga na pré-Libertadores. Por quê? Porque não existia. E vários outros times já conseguiram vaga no G8, G7, G6, G5 e nem existia classificação para pré-Libertadores. Quem se classificava para Libertadores era só a galera do G4. Por isso que a Libertadores, 10, 15 anos atrás, era mais difícil de ser vencida, era mais concorrida, vamos dizer assim. Quando eu falo concorrida o nível técnico era maior, porque tinham menos times. É bem simples. E isso eu não estou falando só para Libertadores, eu estou falando para todos os campeonatos. Copa do Mundo, Champions League e por aí vai. Quanto mais times participam da competição, pior é o nível técnico da competição. Ponto. Mas, voltando aqui para a questão do debate da pré-Libertadores, né? Uma coisa que eu acho muito errada, eu já falei isso várias vezes. Cara, por exemplo, se o Bahia começar ali a primeira fase da Libertadores e for até a final, um exemplo hipotético, tá? Aí o William José faz 3 gols num time horroroso do Chile. Sei lá, pega... Tô citando qualquer time aleatório do futebol sul-americano, tá? Curicó Unido, União Espanhola. Aí o José pega lá e pum, 3 gols. Depois, na outra fase da pré, pega um time ali, às vezes até de médio pra grande, de um Chile, de uma Bolívia, do Peru, da Argentina. Aí o José mete mais 2 gols no agregado dos 2 jogos, né? Dos 4 ao todo, seriam 5 gols que ele marcou. Tô colocando aqui como um exemplo, tá, gente? Ele já chega na fase de grupos com 5 gols marcados. Eu acho isso muito errado. Ah, mas veja só, aí, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, um Mirassol, que deve conquistar a vaga aí na fase de grupos da Libertadores, começa a Libertadores com Chico da Costa sem nenhum gol. Tô colocando aqui um exemplo aleatório, tá, gente? Então, assim, é meio que, entre aspas, uma vantagem ali pra quem começa a pré-Libertadores pra uma busca pela artilharia. Aí tu mete 4, 5 gols na pré, tu já chega grande na fase de grupos. Se tu faz mais 3, 4 gols, tu já tá brigando pela artilharia. Tu às vezes foi eliminado nas oitavas de final e tu tá brigando pela artilharia da Libertadores. Então eu acho até errado isso. Sei que conceitualmente eu estou errado, porque no final das contas, pré-Libertadores são as primeiras fases da Libertadores, então conceitualmente eu sei que eu estou errado. Mas é porque eu sou de uma época mais raiz, né? Que o 4º colocado iria para Libertadores, 3º, 2º e 1º. Campeão da Série A, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Não tem G5, G6, G7, G8, não. Então eu estou acostumado com essa época. Aí vocês já podem me crucificar, já vai ter vários me xingando, falando que eu tô com inveja do Bahia. Não, não, não. Não tô com nenhuma inveja do Bahia, não. Parabéns ao Bahia pela classificação. Ao todo aí, conceitualmente, falando corretamente, são 5 participações. É o líder aí na região. Em segundo vem o Fortaleza com 3 participações, como a gente já trouxe. Em terceiro vem o Sport com 2 participações. Uma por ter vencido a Série A em 87. Em 88 o Sport jogou a Libertadores. E em 2009 o Sport participou também da Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil.
O Náutico participou uma vez da Libertadores também. Tirando isso, nenhum outro time do Nordeste conseguiu a classificação. Nem Ceará, nem Vitória, nem Santa Cruz, nem mais nenhum outro time, tá? Nem Vitória, como a gente já trouxe. E o Mirassol, que participou uma vez só do Campeonato Brasileiro, já está classificado para a Libertadores. Pois bem, para vocês verem como o feito do Mirassol foi algo surreal, né? O Ceará, o Vitória, que tem torcidas gigantescas em comparação ao do Mirassol. O Vitória, que tem um estádio bonito, Barradão e tal. Time raiz. O Vitória não conseguiu nenhuma participação em Libertadores. E aí a galera vai sacanear. E eu dou razão à sacanagem também. Pô, irmão, tu tem mais de 50 anos aí, mais de 40 participações em Série A, 30, 20 participações em Série A. Tu não conseguiu uma vez se classificar para Libertadores. O Mirassol, na primeira participação debutante, já conseguiu. É um ponto fora da curva, sem dúvidas, mas tá aí na estatística, né? Dito tudo isso, eu vou fazer um vídeo já específico sobre isso, um corte da live de ontem, que é para pegar o gancho do... É meio que obrigação, entre aspas, do Bahia também. O time que investe todo ano 150, 120, 110, 103, mais de 100 milhões de reais, algo em torno disso. Nos últimos 3 anos investiu mais de 300 milhões de reais. Tem um Grupo City com a grana infinita. Acaba meio que sendo uma obrigação a conquista na vaga, pelo menos na pré-Libertadores. É obrigação, gente. Vamos pra parte prática, não tem muito pra onde correr. Uma coisa é o Mirassol, que, porra, com um orçamento muito menor do que o Bahia, com um poder de investimento muito menor, conseguiu essa vaga na Libertadores. Aí beleza. Mas o Bahia, com tanto aporte milionário, acaba se tornando uma obrigação com o tempo. E assim, mais uma vez, tá? A tendência é que o Bahia descole-se cada vez mais do Sport, do Fortaleza, do Náutico, já tá descolado, sempre foi há um bom tempo, do Ceará, do Vitória e tudo mais. Com a injeção da grana infinita do Grupo City. É bem simples. Então, assim, dito tudo isso, vamos voltar agora para a tabela de classificação, né? Bom, seguinte, o Bahia perdeu posição porque o Fluminense venceu por 6-0. Ele carimbou a classificação para pré, perdendo posição porque o Fluminense chegou a 58 pontos, chegou na 5ª colocação. Para o Bahia retomar um G5 ali, vai ter que vencer do Juventude hoje, para chegar a 59 pontos e o Botafogo cairia para a 7ª colocação. 7ª posição essa que dá vaga para Libertadores também. O Botafogo começa a rodada na 5ª posição, onde garante a vaga na fase de grupos. Só que aí o Botafogo pega o Corinthians na Neoquímica, né? Eu não acho que o Botafogo... Vamos botar aqui um empate na lógica? Se o Bahia ganhar, tende a figurar no G5 novamente e pegar a vaga na fase de grupos. E aí, mais uma vez, velho, a pré-Libertadores tu tem um risco, dependendo da fase que tu for eliminado, de tu nem pra Sul-Americana ir. Então, o ponto perigoso da pré-Libertadores é que tu pode ficar sem Libertadores, sem Sul-Americana, só com a Copa do Brasil, só com a Série A na próxima temporada, se o Bahia for eliminado de forma precoce. Então, assim, hoje pro Bahia só a vitória interessa, porque no outro jogo o Bahia pega o Sport. Beleza, deve ganhar aqui, tá? E inclusive deve até golear, possivelmente. Na última rodada pega o Fluminense, que tá vencendo tudo no Maracanã com o Zubeldia. Então, assim, 62 não traz garantia nenhuma que o Bahia vai conseguir essa vaga para a fase de grupos. Por quê? Porque o Fluminense pode chegar a 62 e se igualar o número de pontos, o Fluminense tem um saldo melhor. E o Botafogo? Se ele ganhar do Fortaleza aqui na última rodada e empatar um desses 2 jogos que tem, contra o Botafogo, contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians, ele chegaria ali a 62 e a 63. Pelo número de vitórias, o Bahia ultrapassaria o Botafogo, se o Botafogo tiver chegado ali a 62. Se chegar a 63, aí passaria o Bahia também. Então tá muito embolado essa parte aqui de cima. A disputa pelo G5 tá muito embolada. E aí é o seguinte, o Bahia precisa dar resposta vencendo hoje do Juventude, porque se não ganhar, não vai pegar, muito provavelmente não vai pegar a vaga na fase de grupos. Porque eu acho que não ganha do Fluminense na última rodada, mas deve ganhar do Sport, deve chegar ali aos seus 60, 61 pontos por volta disso. E aí, meus amigos, vamos lá. Mais uma vez o eletrocardiograma do Bahia. O Bahia, cada rodada que passa, vai despencando na tabela fora de casa. É o 14º colocado com 14 pontos. A 1 ponto da zona do rebaixamento como visitante. É bom sempre pontuar isso. O Internacional tem 14 pontos, o Grêmio 14 e o Atlético Mineiro tem 13 pontos conquistados. Então, assim, o aproveitamento do Bahia fora de casa é muito ruim. A última vitória do Bahia fora de casa foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu não tô contabilizando aqui os jogos da Copa do Nordeste, tá?
Na Série A foi contra o Corinthians, tem mais de 3 meses que o Bahia não sabe o que é vencer fora de casa, joga mal pra cacete quase que todos os jogos, é impressionante, e não só perde, como ele é massacrado às vezes até no jogo. Contra o Atlético Mineiro tomou 3-0, tomou 2-0 contra o São Paulo, com vaga para 4, 5 também. Então assim, é impressionante como o Bahia flutua muito e varia muito de desempenho dentro de casa e fora de casa. Recentemente o Bahia até conseguiu vencer 1-0 o Vasco na Fonte Nova, mas tinha perdido para o Fortaleza também. O Bahia não poderia perder o jogo para o Fortaleza, até porque tá brigando ali forte por essa vaguinha no G5 pelo menos. Bom, esse é o contexto do Bahia. E lá no Alfredo Jaconi, o Bahia não tem um bom retrospecto. Tem uma vitória apenas na história, que foi lá em 2009, quando venceu por 1-0 na Série B. São 6 vitórias para o Juventude, 4 empates e apenas um triunfo aí para o Bahia nesse recorte geral. Lógico também que o Bahia e o Juventude não se enfrentam a todo momento, mas quando se enfrentam no Alfredo, normalmente o Bahia vence. Quando o confronto é na Fonte Nova, o Bahia vence quase todas e o Juventude nunca venceu um jogo do Bahia na Arena Fonte Nova. Então tem esse ponto e contraponto aí também. E o jogo é no Alfredo Jaconi. E é a última cartada do Juju. Juventude tem 33 pontos, se perder o jogo de hoje, logicamente fica com 33 e vai figurar hoje como um time cravado na Série B, porque o Santos deve ganhar do meu Sport e infelizmente deve chegar a 41. Restariam 2 jogos para o Juventude, ganhando os 2 jogos a menos chegaria a 39. Já seria insuficiente para figurar na 16ª posição e aí estaria rebaixado matematicamente. Com o empate, o Juventude pode cair para a Série B também matematicamente hoje. Santos ganhando vai a 41. Restariam 2 jogos para o Juventude, ganhando os 2 vai a 40. O Santos teria 41. Então, um empate ou a derrota sacramenta o rebaixamento do Juventude hoje. Só resta para o Juventude vencer. É a última da última cartada. Para mim já está rebaixado, é só questão de tempo. Mesmo se vencer todos os jogos, vai chegar no máximo a 42 e vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, dito tudo isso, vamos lá rapidamente aqui para as prováveis escalações, né? O Juventude deve ter hoje um Alfredo Jaconi cheio. O jogo vai acontecer hoje às 7 horas, né? Se eu não estiver equivocado, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Bahia e Juventude. O jogo vai ser televisionado ali pelo Premier. 7 horas da noite, isso mesmo. 7 horas, o jogo vai ser televisionado pelo Premier, tá? Para todo mundo acompanhar a partida. O Juventude vai com Jandrei, Marcos Paulo, Rodrigo San, Luan Freitas no trio de zaga, Marcelo Hermes e Everton na dupla de laterais, Luiz Mandaca e Kaique Gonçalves, Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Talhari. Gabriel Talhari, olho nele, tá jogando muita bola, vem fazendo gol, vem dando assistência, finaliza bem de fora da grande área, tem boa movimentação, cai pela esquerda, cai pela direita. Nenê, cabeça pensante também, tem boa bola parada, todo mundo já sabe, são os grandes destaques do Juventude. Mandaca, muito bom volante, muita capacidade física, transição. Kaique também, bom volante. Acho que esses são os pilares do Juventude para tentar vencer do Bahia hoje. Um meio campo forte fisicamente, um meio campo com o Nenê ali tecnicamente diferenciado, na qualidade no passe, e Gabriel Talhari, um fazedor de gols, vem jogando muito bem nessa Série A. Se eu fosse um time ali de meio de tabela da Série A, eu contrataria Gabriel Talhari. Vem jogando muito, muito bem, tá? Bom, Gabriel Talhari que fez 2 gols contra o Cruzeiro, deu assistência, tem 7 gols na Série A ao todo, é um bom atacante, cara. Se Gabriel Talhari tivesse no time melhor, ele teria hoje uns 15 gols na Série A, 14 gols por volta disso, tá? Muito bom jogador. Bom, e o Bahia? O Bahia vai com Ronaldo no gol, Gabriel Xavier e Canu, Mingo não vai poder jogar a partida de hoje, foi expulso contra o Vasco, Gilberto e Juba nas laterais, Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir na direita, Puga na esquerda e William José de centroavante. Lógico, no mano a mano vai dar 10-1 ou 11-0 pro Bahia, não tem muito mistério. O Bahia, pelo time que tem, é favorito para ganhar o jogo. Mas o jogo é no Alfredo Jaconi. É fora de casa. O Bahia fora de casa joga muito mal. Então não dá para se confiar muito no Bahia fora de casa. A gente já sabe como funciona, né? E os palpites do GE Rapidez? Meu palpite foi empate para esse jogo aí, tá? Acho que o Bahia pode vencer, pode perder. Acho que tudo pode acontecer. Não tem nada garantido, não. Mas e os palpites do GE? Colocam o Bahia como favorito para esse jogo. Me surpreendeu até. Eles colocaram 4 votos para a vitória do Bahia, 2 votos para o empate e 2 votos para a vitória do Juju. Olha aí. Toma. Durma com a broca dessa. Eu acho que é um jogo, para mim, bem 3-4-3.
Pra mim nem tem um favorito pro jogo não, jogo muito equilibrado. Bom, é isso rapaziada, abraço pra todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu gente, tamo junto.